A fazenda da família Alencar sempre fora conhecida por sua imponência. Construída sobre um terreno fértil e cercada por histórias que atravessavam gerações, era um símbolo de respeito na região. Helena cresceu, acreditando que tudo ali era perfeito, que sua família era referência de honra e tradição. Mas naquele fim de tarde, enquanto caminhava pelo celeiro silencioso, uma sensação estranha dominava seu peito. Era como se algo no ar estivesse prestes a mudar para sempre. O sol se punha atrás das colinas, pintando o céu com tons dourados e melancólicos. O celeiro estava mais quieto do que o normal. Helena percorria o espaço, com passos lentos, observando detalhes que nunca havia notado. As tábuas antigas, cheias de marcas, pareciam guardar histórias que ela jamais ouvira. Um rangido leve a fez virar o rosto para a lateral do celeiro. A porta que dava para a sala de armazenamento estava entreaberta. Aquilo chamou sua atenção. Ela se aproximou, hesitante, sentindo o coração bater mais rápido. Era raro encontrar aquela porta aberta, pois seu pai sempre mantinha aquele lugar trancado. Com um empurrão leve, Helena abriu a porta por completo e observou o interior iluminado pela luz fraca do fim da tarde. O cheiro de madeira envelhecida e feno úmido dominava o ambiente. Mas o que realmente chamou sua atenção foi uma mesa no canto, coberta por papéis antigos, lacres de cera quebrados e um livro de capa grossa. Era um objeto que ela nunca havia visto antes. Sua curiosidade cresceu de forma quase dolorosa. Algo dentro dela dizia que não deveria mexer, mas outra parte insistia que precisava saber. Ela se aproximou lentamente da mesa, estendendo a mão com cuidado. A capa do livro estava desgastada, marcada pelo tempo, mas ainda conservava um símbolo gravado em relevo. Helena franziu a testa. Era o mesmo símbolo que vira nas paredes da casa desde criança, mas que nunca soubera o significado. Com o coração acelerado, abriu o livro. As páginas amareladas deslizavam sob seus dedos, revelando textos escritos à mão. A caligrafia parecia familiar, quase como a de seu pai, mas o conteúdo era algo que ela jamais imaginaria. O livro continha registros de negociações secretas, acordos feitos na escuridão da madrugada, promessas trocadas entre famílias influentes da região. Helena não queria acreditar no que lia. Seu pai, o homem que sempre representara honra, estava envolvido em algo obscuro. As palavras falavam sobre dívidas antigas, pactos firmados antes mesmo de seu nascimento. Quanto mais ela lia, mais sentia o peso da revelação esmagar seu peito. A verdade que descobrira poderia não só destruir sua família, mas mudar tudo o que ela acreditava. Helena deu um passo para trás, sentindo as pernas tremerem. Seu mundo parecia desmoronar. A imagem perfeita que guardara desde a infância começava a se desfazer como pó ao vento. Ela tentou respirar fundo, mas o ar parecia pesado demais. Foi quando ouviu passos se aproximando do celeiro. Seu coração disparou. Fechou o livro rapidamente e olhou ao redor, procurando onde esconder sua descoberta, mas antes que pudesse agir, a figura apareceu na entrada. Era um homem que ela nunca havia visto antes. O estranho tinha um olhar firme, marcado por um cansaço profundo. Parecia alguém que conhecera a estrada por tempo demais. Seu rosto carregava traços fortes e uma barba curta que acentuava sua expressão séria. Ele parou diante dela, como se soubesse exatamente o que Helena havia encontrado. Helena engoliu em seco, incapaz de mover um músculo. A presença dele preenchia o ambiente com uma intensidade desconcertante. Mas havia algo naquela expressão que não era a ameaça. Era como se carregasse uma verdade que ela ainda não conhecia. Antes que ela pudesse falar qualquer coisa, o homem ergueu uma das mãos em um gesto calmo. Pedindo silêncio, disse que não queria assustá-la. Sua voz era profunda, firme, mas havia nela uma gentileza inesperada. Ele explicou que também conhecia aquele livro e que, na verdade, vinha procurando por ele há semanas. Helena deu um passo para trás, surpresa.
Como alguém de fora sabia da existência daquele registro e por que estava na fazenda? Suas perguntas se acumulavam, mas a resposta dele mudaria tudo. Ele revelou seu nome, Elias. Disse que seu pai havia sido vítima de um dos acordos registrados naquele livro, um acordo que destruíra sua família muitos anos antes. Helena sentiu um frio subir pela espinha. Sua mente lutava para compreender a profundidade daquelas palavras. Elias continuou, dizendo que viera em busca de justiça, não de vingança, mas para isso precisava da verdade. E Helena, mesmo sem perceber, havia acabado de abrir o primeiro capítulo dessa verdade esquecida. O silêncio entre os dois se estendeu por alguns instantes. Helena olhou para o livro novamente e sentiu o peso da decisão que precisava tomar. Se contasse tudo o que descobrira, colocaria sua família em perigo. Mas se escondesse, estaria negando a dor que Elias carregara por tantos anos. Naquele instante, ela percebeu que sua vida não seria mais a mesma. O segredo que encontrara naquela tarde tinha o poder de destruir tudo o que conhecia, mas também poderia mudar seu destino de uma forma que ela jamais imaginou. Helena ficou imóvel diante de Elias, sentindo o peso da revelação se aprofundar em seu peito. O silêncio no celeiro parecia ecoar como um grito contido, e a jovem lutava para entender como sua vida tomara um rumo tão inesperado. As palavras dele ainda ressoavam em sua mente, misturando medo e incredulidade. Era difícil aceitar que seu pai, um homem tão respeitado, pudesse fazer parte de algo tão sombrio. Elias, percebendo sua angústia, deu um passo à frente com cautela, como quem tenta se aproximar de um animal ferido. Ele disse que não queria envolvê-la em seus problemas, mas o fato de Helena ter encontrado o livro antes dele mudava tudo. Ela apertou o objeto contra o peito, como se tentasse proteger uma verdade que ainda não compreendia por completo. Seus olhos encontraram os de Elias, e ali havia algo inesperado: sinceridade. Helena respirou fundo, tentando decidir se aquele homem representava perigo ou resposta. Nada parecia claro, mas seu instinto dizia que ele não estava ali por acaso. Com passos hesitantes, Helena caminhou até a porta do celeiro, certificando-se de que ninguém se aproximava. O vento frio da tarde varreu seus cabelos, trazendo um arrepio que percorreu seu corpo inteiro. Ao retornar o olhar para Elias, percebeu que ele parecia tão cansado quanto determinado. Era o tipo de olhar de alguém que carregava histórias demais, dores demais, verdades demais. Helena sabia que, se quisesse entender o conteúdo daquele livro, precisaria ouvir tudo o que ele tinha a dizer. Elias apontou para uma das cadeiras velhas perto da mesa e pediu que ela se sentasse. Helena hesitou, mas obedeceu. Ele começou a falar sobre seu pai, um homem simples que havia perdido tudo por causa de um acordo quebrado pelos Alencar. A cada palavra, o coração de Helena se apertava mais. Ela não conseguia conciliar a imagem amorosa de sua infância com a figura descrita por Elias. Era como se estivesse conhecendo seu pai pela primeira vez, e a sensação era ao mesmo tempo devastadora e esclarecedora. O estranho continuou contando sua história, revelando detalhes que Helena nunca imaginara existir. Falou de promessas feitas e não cumpridas, de terras tomadas à força, de famílias que sofreram perdas irreparáveis. Era difícil ouvir aquilo sem sentir culpa, mesmo que nada daquilo fosse responsabilidade dela. Elias, porém, parecia perceber seu sofrimento. Disse que sabia que Helena não tinha culpa, mas que agora, querendo ou não, ela fazia parte da verdade que ele buscava há anos. Helena passou a mão pelas páginas do livro, sentindo a textura áspera do papel envelhecido. Perguntou a Elias como ele sabia da existência daquele registro. Ele explicou que seu pai lhe contara sobre um documento que poderia provar o envolvimento da família Alencar nas injustiças cometidas.
Elias passara anos procurando por pistas, viajando de cidade em cidade, até finalmente ser alertado sobre movimentações suspeitas perto da fazenda. Aquilo o levou até ali, e agora diante dela tinha a prova que buscava. As palavras dele mexeram profundamente com Helena. Era assustador pensar que todo o prestígio da família pudesse estar construído sobre mentiras. Seus olhos marejaram, mas ela tentou conter as lágrimas. Elias percebeu sua fragilidade e seu semblante suavizou-se. Ele disse que não a culpava pelo passado, apenas buscava justiça para o futuro. Helena respirou fundo, deixando suas emoções escaparem por um momento. Era estranho, mas havia conforto na presença daquele homem desconhecido. Um barulho vindo do lado de fora os fez estremecer. Helena rapidamente fechou o livro e o escondeu sob a mesa. Elias ergueu a cabeça, atento, como um animal acostumado ao perigo. O som de passos próximos aumentou sua tensão. Por um instante, Helena temeu que seu pai tivesse descoberto sua intromissão. Mas os passos se distanciaram e o silêncio voltou a dominar o celeiro. Seu coração, porém, levou muito mais tempo para se acalmar. Elias disse que precisavam conversar em um lugar mais seguro. A fazenda era grande demais, cheia de olhos atentos e ouvidos que podiam levar tudo a perder. Helena sabia que ele tinha razão. A verdade daquele livro era explosiva demais para permanecer onde estava. Ela respirou fundo e assentiu. Aceitando que estava prestes a trilhar um caminho sem volta, Elias a observou com respeito, como se reconhecesse sua coragem, mesmo que ela ainda não a tivesse percebido. Enquanto caminhavam para fora do celeiro, Helena olhou uma última vez para a propriedade que sempre acreditou conhecer tão bem. Agora, cada canto parecia carregado de sombras e segredos. O mundo que ela julgava firme começava a ruir, tijolo por tijolo, mas, ao lado de Elias, sentiu algo novo nascer dentro dela. Não era apenas medo, era determinação. Uma força silenciosa que crescia à medida que dava seus primeiros passos rumo a uma verdade que poderia destruir tudo, mas também revelar quem ela realmente era. Helena seguiu Elias para fora do celeiro, sentindo o ar frio envolver seu corpo como um alerta silencioso. A luz do fim da tarde desaparecia rapidamente, tingindo a fazenda com tons alaranjados e sombras alongadas que pareciam observá-los. Cada passo que dava parecia ecoar dentro de si, como se estivesse deixando para trás uma parte da vida que nunca mais retornaria. Elias caminhava à frente, atento a qualquer movimento suspeito, demonstrando um cuidado que a surpreendeu. A presença dele era estranha e reconfortante ao mesmo tempo. Ao chegarem à parte mais afastada da propriedade, Elias apontou para um caminho discreto entre as árvores. Disse que poderiam conversar ali sem serem interrompidos. Helena hesitou por um instante, observando a mata silenciosa. Era como se as árvores guardassem segredos tão antigos quanto os do livro que encontrara. Mesmo assim, ela assentiu. No fundo, sentia que precisava ouvir mais, precisava de respostas para entender quem realmente era seu pai e quem ela própria estava se tornando. Os dois caminharam por alguns minutos até alcançarem um pequeno descampado, iluminado por um fio de luz que atravessava as copas das árvores. O vento soprava suave, fazendo as folhas dançarem ao redor deles. Helena finalmente parou e encarou Elias. Queria entender tudo, desde o início. Ele respirou fundo e começou a falar sobre seu pai, um homem honesto que perdera terras e dignidade após confiar em um acordo com os Alencar. Helena sentiu um peso esmagar seu peito, como se estivesse traindo sua própria história ao ouvir aquilo. Elias explicou que seu pai acreditara na promessa de uma parceria justa, mas fora enganado. As terras que deveriam ser divididas foram tomadas à força, deixando sua família sem recursos e sem esperança. Helena levou a mão à boca, chocada.
Aquilo contrariava tudo o que sempre ouvira sobre a integridade dos Alencar. Era como se uma nuvem espessa de mentira tivesse sido retirada diante de seus olhos, revelando um cenário que ela nunca soube existir. A dor de Elias era visível, marcada em cada palavra dita. Helena tentou justificar que talvez houvesse um mal-entendido, mas Elias balançou a cabeça com tristeza. Não havia dúvida alguma. O livro continha provas, datas, lacres, assinaturas. A verdade estava ali, rasgando de vez a imagem perfeita que ela tinha da família. Um silêncio pesado tomou conta do descampado. Helena olhou para o chão, coberto de folhas secas, sentindo sua respiração tremer. Como poderia conciliar a figura amorosa do pai com os atos registrados naquele livro? Era um conflito que dilacerava sua alma. Elias deu um passo mais perto, como se tentasse confortá-la, mesmo sendo ele quem carregava as maiores feridas. Disse que não a procurara para cobrar nada, mas para entender o que realmente acontecera. Helena levantou o olhar e encontrou os olhos dele, intensos e cheios de dor. Era impossível ignorar a força contida naquele homem, forjada pela perda e pela luta. Algo desconhecido se agitou dentro dela, um sentimento nascente, terno e ao mesmo tempo proibido, considerando a origem de tudo que os unia. Helena perguntou como Elias teve coragem de voltar à fazenda Alencar, sabendo que poderia ser expulso ou até preso. Ele sorriu de um jeito triste, dizendo que às vezes o medo de continuar vivendo na mentira é maior do que o medo do perigo. Aquela frase ficou gravada na mente dela, como um eco profundo. Pela primeira vez, Helena percebeu que também vivia aprisionada em uma ilusão. Talvez aquele encontro não fosse um acidente. Talvez fosse o início de algo que mudaria sua vida para sempre. O vento ficou mais forte, balançando as árvores ao redor deles. Helena abraçou o próprio corpo, sentindo um arrepio percorrer sua pele. Elias percebeu e tirou o casaco que usava, oferecendo-o a ela. Por instinto, ela recusou, mas ele insistiu. Quando o tecido quente envolveu seus ombros, Helena sentiu o coração disparar. Era um gesto simples, mas carregado de um cuidado inesperado que tocou algo profundo dentro dela. Seus olhares se encontraram por alguns segundos longos e silenciosos. Antes que pudesse dizer algo, ouviram um ruído distante, vindo da direção da fazenda. Elias imediatamente ficou em alerta. O som de vozes ecoou entre as árvores, aproximando-se devagar. Helena arregalou os olhos assustada. Elias colocou a mão no ombro dela e pediu que mantivesse a calma. Disse que precisavam sair dali antes que fossem vistos juntos. O perigo não vinha apenas da família, mas de tudo o que aquele segredo representava. Helena sentiu a urgência e assentiu, segurando o livro escondido sob o casaco. Eles começaram a correr por entre as árvores, deixando para trás o descampado iluminado. O coração de Helena batia rápido, não apenas pelo medo, mas pela sensação de que havia cruzado um limite invisível. Seu passado, sua família, sua vida inteira. E tudo estava mudando. Elias corria à sua frente, desviando de galhos e raízes, e ela o seguia como se aquela estrada fosse seu novo destino. Mesmo sem saber o que viria, Helena sentia que não havia mais volta. O segredo que descobrira não apenas ameaçava sua família, ele estava prestes a mudar seu próprio coração. A corrida pela mata fez o coração de Helena pulsar com força, misturando adrenalina e medo em cada passo. O som das vozes se aproximando parecia ecoar entre as árvores, tornando impossível distinguir a distância real. Elias corria um pouco à frente, olhando constantemente para trás para garantir que ela o seguia. A cada desvio brusco ou galho que raspava sua roupa, Helena sentia o peso do perigo aumentar. Era como se a floresta inteira observasse sua fuga silenciosa, carregada de urgência. Eles chegaram a uma parte da mata onde as árvores eram mais densas e a luz quase não penetrava. Elias desacelerou, respirando fundo enquanto analisava o terreno ao redor.
Helena parou ao lado dele, tomando fôlego e tentando controlar o tremor nas mãos. O barulho das vozes diminuíra, mas não havia como saber se haviam desistido ou apenas mudado de direção. Elias colocou um dedo nos lábios, pedindo silêncio. O ambiente, antes cheio de sons naturais, parecia ter mergulhado em um mutismo tenso. Helena sentiu o suor frio escorrer pela nuca quando ouviu passos leves quebrando folhas secas a poucos metros de distância. Seu estômago se revirou. Elias segurou o braço dela e puxou-a para trás de uma árvore grossa, protegendo-a com o próprio corpo. A proximidade fez Helena sentir o calor dele. E por um instante o mundo pareceu irreal, mas o medo voltou à tona, quando duas silhuetas passaram lentamente pelo caminho, conversando baixo demais para se entender as palavras. Os segundos se estenderam como eternidades. Assim que as figuras desapareceram, Elias esperou mais alguns instantes antes de se afastar. Helena soltou um suspiro trêmulo, percebendo que estivera prendendo a respiração. Ele então apontou para uma trilha estreita que seguia mata adentro e disse que precisavam se afastar o máximo possível da fazenda antes que escurecesse por completo. A ideia de se aventurar mais fundo na mata assustava Helena, mas seguir de volta era impossível. O livro apertado contra seu peito parecia pulsar como um coração próprio. Eles caminharam por minutos, que pareceram horas, com os sons da floresta substituindo o alvoroço dos perseguidores. Helena reparou que, apesar do cansaço evidente, Elias não demonstrava hesitação. Seus passos eram firmes, e seu olhar determinado transmitia uma segurança estranha, quase reconfortante. Ela pensou no peso que ele carregava, nas perdas que sofrera por causa daquele segredo, e sentiu uma empatia profunda crescer dentro de si. A dor dele agora fazia parte dela, ainda que não soubesse como. Ao chegarem a uma clareira escondida, Elias finalmente parou. A luz fraca, filtrada pelas árvores, iluminava o lugar com um brilho suave e quase acolhedor. Helena sentou-se em uma pedra, sentindo as pernas tremerem de exaustão. Elias se aproximou e perguntou se ela estava bem. O tom de sua voz era calmo, gentil, tão diferente da dureza que ele mostrara antes. Helena assentiu, mas seus olhos denunciaram o medo que ainda latejava dentro dela. Elias se sentou ao seu lado, respeitando o espaço entre os dois. Por alguns instantes, nenhum dos dois falou. O silêncio parecia revelar mais do que qualquer palavra poderia. Helena observava as mãos dele, fortes e marcadas, e pensava em tudo o que aquelas mãos já haviam construído e perdido. Elias, por sua vez, parecia observar a mata, mas seus olhos, vez ou outra, se voltavam discretamente para ela. Havia um cuidado silencioso no olhar dele, algo que Helena não sabia como interpretar. Era segurança? Gratidão? Ou algo que nenhum deles ousava admitir? Finalmente, Helena tomou coragem para perguntar algo que a inquietava desde o início. Quis saber se Elias acreditava que seu pai poderia ter mudado ao longo dos anos. Se existia a possibilidade de que ele não fosse mais o homem descrito no livro. Elias respirou fundo antes de responder. Disse que não sabia. Afirmou que os atos do passado deixavam marcas profundas, mas reconheceu que as pessoas podiam mudar. A incerteza na voz dele fez Helena sentir o coração apertar. Nada era preto no branco. Tudo era uma névoa densa. Antes que pudessem continuar a conversa, um som seco veio do alto da colina, ao lado da clareira. Parecia uma pedra rolando, empurrada por algo ou alguém. Elias ficou de pé imediatamente, os olhos atentos, o corpo tenso como um arco prestes a disparar. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. O perigo não havia ficado para trás. Na verdade, talvez estivesse ainda mais perto. Elias deu um passo à frente, estendendo a mão para ela. A mensagem era clara. Fosse o que fosse, enfrentariam juntos. Com o livro escondido sob o casaco e o coração pulsando rápido, Helena levantou-se
Aquela clareira, que por um breve momento parecera segura, agora se tornava palco de uma nova ameaça. Mas havia algo diferente dentro dela. Já não era a jovem ingênua que vivia protegida pelas paredes da fazenda. A cada revelação, a cada passo ao lado de Elias, ela mudava. E naquele instante sentiu que estava pronta para enfrentar o que quer que surgisse daquela colina, mesmo que o mundo ao seu redor estivesse ruindo. O silêncio que pairava sobre a clareira se tornou quase sufocante. Helena sentiu cada músculo de seu corpo enrijecer, enquanto observava Elias dar alguns passos cautelosos em direção ao som vindo da colina. A luz fraca do entardecer começava a desaparecer por completo, tornando o ambiente ainda mais ameaçador. A jovem segurou o casaco junto ao peito, protegendo o livro escondido. A sensação de que carregava algo maior do que ela mesma ficava mais forte a cada minuto. A verdade nunca parecera tão perigosa. Elias ergueu a mão, pedindo que Helena permanecesse onde estava. Seus olhos examinavam cada sombra, cada movimento imperceptível entre as árvores. O som de outra pedra rolando confirmou suas suspeitas. Alguém estava ali. Helena recuou um passo, sentindo o coração acelerar. Perguntas invadiram sua mente, todas carregadas de desespero. Seu pai havia descoberto sua ausência? Alguém da fazenda os seguira? Ou seria outra pessoa interessada no segredo guardado no livro? O peso das possibilidades apertava seu peito. O vento soprou com força repentina, fazendo as folhas se agitarem e criando um som que quase mascarava os passos distantes. Helena sentiu a garganta secar. A tensão era tão intensa que parecia palpável no ar. Elias respirou fundo, como quem tenta prever o próximo movimento do inimigo invisível. Ele então voltou até Helena e se colocou ao lado dela, num gesto claro de proteção. A proximidade dele despertava nela uma mistura de medo e conforto, emoções que se chocavam dentro de seu peito desorientado. Helena tentou manter a calma, mas sua voz saiu fraca ao perguntar se ele acreditava que haviam sido seguidos desde o celeiro. Elias não confirmou, mas o brilho de preocupação em seu olhar dizia tudo. Ele explicou que o livro por si só já era motivo suficiente para atrair inimigos. Qualquer pessoa envolvida nas negociações descritas ali poderia ver naquela descoberta uma ameaça direta. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao imaginar que talvez pudesse estar colocando Elias em risco apenas por estar ao seu lado. O som de galhos quebrando se aproximou mais uma vez, agora vindo de outro ponto da colina, como se circundassem a clareira. Helena segurou o braço de Elias com força, incapaz de esconder o medo. Ele colocou sua mão sobre a dela, não para afastá-la, mas para tranquilizá-la. Disse que não permitiria que nada acontecesse com ela. A firmeza suave em sua voz trouxe um estranho conforto à jovem, como se estivesse finalmente ouvindo algo que esperara a vida inteira sem saber. Elias, então, tomou uma decisão rápida. Disse que precisavam sair da clareira e seguir para uma área ainda mais profunda da mata, onde o terreno dificultaria a aproximação de outras pessoas. Helena assentiu, confiando plenamente nele naquele momento. Não era apenas uma fuga, era uma jornada rumo a uma verdade que ela precisava enfrentar. A jovem guardou o livro ainda mais próximo ao corpo, como se aquilo fosse a única âncora num mundo que começava a desmoronar. O caminho pela floresta se tornou mais estreito e a escuridão avançava entre as árvores. Helena se aproximava cada vez mais de Elias, guiando-se pela firmeza de seus passos e pela segurança silenciosa que ele transmitia. O som de seus próprios batimentos ecoava em seus ouvidos, acompanhando o ritmo frenético de seus pensamentos. Ela tentava se convencer de que ainda havia esperança, de que talvez encontrasse respostas antes que o perigo os alcançasse. Porém, uma voz interna dizia que nada seria simples.
Enquanto caminhavam, Elias contou que ouvira boatos sobre homens que recebiam dinheiro para silenciar qualquer ameaça aos Alencar. A revelação fez Helena parar abruptamente. Ela virou-se para ele assustada, tentando compreender a extensão daquilo. Não era apenas sobre acordos antigos ou injustiças passadas. Era sobre proteções compradas, segredos enterrados e vidas destruídas para preservar um nome. A jovem sentiu um peso enorme esmagar seu peito. Seu mundo perfeito era, na verdade, um castelo construído sobre ruínas. Elias percebeu sua aflição e se aproximou, colocando uma das mãos em seu ombro. Disse que ela não estava sozinha, que tinha escolha. Suas palavras entraram na alma de Helena como uma brisa quente em meio ao frio da noite. Pela primeira vez, ela sentiu que podia confiar em alguém além de si mesma. O olhar dele, intenso e profundamente honesto, fazia com que tudo ao redor parecesse menos ameaçador. Era como se o caos da floresta se acalmasse apenas pela presença dele. Antes que conseguissem continuar, um estalo alto ecoou bem perto. Dessa vez, não havia dúvida. Alguém os havia encontrado. Elias puxou Helena para trás de uma árvore larga, protegendo-a enquanto analisava rapidamente o terreno. Ela sentiu o corpo inteiro tremer, mas o toque dele em sua mão a manteve de pé. O medo ainda estava lá, mas agora misturado a uma determinação que ela nunca havia sentido antes. Seja quem fosse que surgiria dali, Helena sabia que aquela noite marcaria sua vida para sempre. A escuridão ao redor parecia se fechar ainda mais quando Helena e Elias se esconderam atrás da árvore larga. O som que haviam ouvido não era apenas um galho quebrando. Era pesado demais, preciso demais, como se alguém tentasse caminhar silenciosamente, mas sem conseguir mascarar totalmente sua presença. Helena sentiu a respiração ficar presa na garganta. Seu coração batia tão forte que ela temia que o som denunciasse sua posição. Elias manteve a mão firme na dela, transmitindo força mesmo sem dizer uma palavra. O vulto de uma silhueta surgiu entre as árvores, movendo-se devagar, como se farejasse o rastro de ambos. A pouca luz da lua refletia no metal que carregava na cintura, revelando que não estavam lidando apenas com curiosos. Aquele homem estava armado. Helena sentiu o corpo esmorecer por um segundo, mas Elias puxou-a mais para perto de si, protegendo-a com o próprio corpo. Ele inclinou a cabeça para tentar identificar o intruso, sem expor os dois. O silêncio da floresta era tão profundo que parecia ouvir seus próprios pensamentos. O homem deu mais alguns passos. Parando exatamente no centro da trilha estreita, virou-se lentamente para um lado, depois para o outro, como se estivesse procurando sinais. Helena fechou os olhos por um instante, tentando controlar o medo. Quando os abriu novamente, Elias observava atentamente os movimentos do homem, calculando cada possibilidade de fuga. A tensão era quase insuportável. A sensação de ser caçada fazia a pele de Helena arrepiar, como se a verdade que carregava a tornasse presa de um destino que já não podia evitar. Depois de alguns segundos que pareceram minutos, o intruso finalmente deu meia volta e seguiu pela trilha oposta, desaparecendo entre as árvores. Helena soltou o ar preso nos pulmões, sentindo a fraqueza tomar conta de suas pernas. Elias esperou mais alguns instantes antes de relaxar ligeiramente os ombros. Mesmo assim, ele sabia que aquilo não significava segurança. A presença daquele homem mostrava que estavam mais expostos do que imaginavam. E o segredo escondido no casaco de Helena era o motivo de tudo aquilo. Elias se virou para Helena e perguntou com voz baixa se ela conseguia continuar caminhando. Ela assentiu, embora seu corpo tremesse de medo e exaustão. A verdade era que não tinha escolha. Voltar significava enfrentar sua família sem respostas. E continuar era mergulhar cada vez mais fundo em um mistério que vinha moldando sua vida antes mesmo de nascer. Elias tocou seu braço de forma delicada, mas firme, e a guiou para longe do local onde haviam se escondido.
Precisavam ganhar distância. O caminho adiante era ainda mais estreito, ladeado por arbustos espinhosos. Elias seguiu na frente, abrindo passagem com cuidado para não fazer barulho. Helena o observava com crescente admiração. Havia algo nele que ia além do sofrimento e da busca por justiça. Era uma capacidade de permanecer forte, mesmo quando o mundo parecia ruir ao redor. E ao perceber isso, Helena sentiu uma força diferente crescer dentro dela, uma coragem que jamais pensou possuir. Talvez porque pela primeira vez não estivesse enfrentando tudo sozinha. Depois de alguns minutos caminhando, eles chegaram a uma pequena inclinação que levava a uma área mais alta da mata. A visão dali era vaga, mas o suficiente para ver que a trilha abaixo estava deserta. Elias aproveitou a pausa para perguntar sobre a infância dela, tentando distraí-la do terror da perseguição. Helena hesitou antes de responder. Contou que crescera acreditando que sua família era motivo de orgulho, que os Alencar eram sinônimo de respeito e trabalho honesto. Dizer aquilo agora doía como uma punhalada. Elias ouviu com atenção, sem interromper. Seus olhos refletiam compreensão, não julgamento. Ele disse que entendia o quanto era difícil aceitar que quem amamos também pode errar profundamente. Helena desviou o olhar, tocando o casaco onde o livro estava escondido. A verdade parecia pesar ainda mais naquele momento. Como poderia encarar seu pai depois de tudo que descobrira? Como poderia ignorar o sofrimento que Elias carregava? A dúvida parecia um nó apertado em seu peito. Um vento forte soprou entre as árvores, trazendo o cheiro da terra molhada. Elias colocou a mão no ombro de Helena para que ela não perdesse o equilíbrio. O toque dele a trouxe de volta ao presente, como um lembrete de que precisava continuar. Ainda não havia respostas, apenas perguntas que se acumulavam, como tempestades prestes a cair. Mas, ao olhar para Elias, ela sentiu que algo estava se transformando dentro dela. Uma ligação silenciosa começava a se formar, algo profundo e impossível de ignorar. Antes que continuassem, Elias apontou para uma trilha quase invisível que seguia em direção ao interior da mata. Disse que conhecia aquela parte da região e que ali poderiam encontrar um refúgio temporário. Helena respirou fundo e assentiu, sentindo que os próximos passos seriam decisivos. A noite parecia mais escura, o perigo mais próximo, mas havia uma chama dentro dela que não existia antes. Era medo, sim, mas também coragem. Era dor, mas também algo novo, algo que talvez estivesse nascendo entre ela e Elias. A trilha estreita levou os dois até um ponto onde a mata parecia se abrir discretamente, revelando um pequeno abrigo natural formado por rochas e raízes antigas entrelaçadas. Elias explicou que aquele lugar era conhecido por poucos moradores da região e que por anos servira como refúgio para caçadores ou viajantes perdidos. Helena observou o ambiente com cautela, percebendo que a vegetação densa ajudava a ocultar completamente a entrada ali. Por alguns instantes, sentiu que talvez pudessem respirar com um pouco menos de medo. Ao se acomodarem no interior do abrigo, Helena finalmente soltou o casaco e o livro que trazia junto ao peito. Seus dedos tremiam levemente ao tocar a capa antiga, desgastada, mas carregada de segredos que agora pareciam ter vida própria. Elias se sentou perto dela, observando a forma como ela acariciava o objeto, quase como se pedisse força ao passado. A expressão dele era de expectativa e inquietação. Estava claro que o conteúdo daquele livro poderia mudar o destino de ambos. Helena respirou fundo antes de abrir o livro novamente. As páginas amareladas revelavam não apenas relatos frios, mas detalhes que pareciam pulsar com intenções ocultas, nomes de pessoas influentes, transações clandestinas e até referências veladas a territórios tomados pela força. Tudo ali mostrava que sua família não apenas prosperara com o suor próprio, mas também com a dor silenciosa de muitos.
Elias aproximou-se um pouco mais, lendo por cima de seus ombros, e seu rosto se endureceu diante das novas revelações. A jovem sentiu o peito apertar ao notar a reação dele. Era impossível ignorar que o sofrimento de Elias estava diretamente ligado às decisões descritas naquelas páginas. Ela fechou o livro devagar, segurando-o entre as mãos. Disse com a voz trêmula que jamais imaginara que os Alencar tivessem um passado tão sombrio. Elias não respondeu de imediato. Seu olhar estava distante, preso às memórias de injustiças que ele próprio testemunhara. Helena sentiu uma culpa profunda brotar dentro dela, mesmo sabendo que não era responsável pelos erros do passado. Você não é seu pai, Elias disse finalmente, com um tom inesperadamente sereno. Suas palavras atingiram Helena como um impulso de força, desfazendo parte do peso que carregava. Ele explicou que o passado não determinava o futuro, mas aquela verdade precisava ser enfrentada para que qualquer mudança fosse possível. Helena sentiu os olhos marejarem. Elias parecia compreender suas dores de uma forma que ninguém jamais conseguira. Era como se aquele abrigo escondido tivesse permitido um encontro entre duas almas feridas. O silêncio entre eles se tornou quase confortável, preenchido apenas pelo som suave do vento passando pelas folhas. Helena observou Elias por alguns instantes, notando a firmeza de suas mãos e a intensidade de seu olhar. Havia nele uma força tranquila que a fazia se sentir protegida, mesmo em meio ao caos que viviam. De repente, percebeu que não temia mais apenas o perigo externo, temia também o que começava a sentir por ele. Uma emoção crescente, delicada, mas poderosa demais para ignorar. Ao notar seus olhos fixos, Elias desviou o olhar com um leve rubor, como se percebesse o que estava se formando entre ambos. Ele então sugeriu que descansassem um pouco, pois a noite seria longa. Helena concordou, mas seu coração continuava inquieto. Deitou-se perto da entrada do abrigo, observando o céu escuro através das frestas entre as folhas. As estrelas pareciam cintilar com uma intensidade estranha, como se testemunhassem o início de algo que mudaria o destino de ambos. Enquanto ela tentava recuperar o fôlego emocional, ouviu Elias se movimentando atrás dela. Ele colocou seu casaco dobrado ao lado dela, oferecendo como travesseiro improvisado. Quando Helena agradeceu, a voz saiu mais suave do que pretendia. Elias sorriu de canto, um gesto pequeno, mas cheio de significado. Era a primeira vez que Helena o via expressar algo tão leve em meio ao caos. Aquela troca silenciosa de cuidado parecia selar algo entre os dois, algo que nenhum dos perigos que os cercavam poderia apagar. Os olhos de Helena finalmente começaram a pesar. Mas antes que adormecesse, uma dúvida voltou a inquietar sua mente. Perguntou a Elias se ele acreditava que alguém da família dela poderia ter contratado os homens que os perseguiam. A pergunta era difícil, mas necessária. Elias hesitou por um instante antes de responder que não sabia, mas que era possível. Ele explicou que, quando interesses grandes estão em jogo, muitos preferem destruir a verdade antes que ela venha à tona. As palavras fizeram Helena estremecer, com o corpo cansado e o coração dividido entre medo e esperança. Helena fechou os olhos lentamente. O som da respiração firme de Elias atrás dela serviu como ancoragem. Pela primeira vez, desde que fugira da fazenda, ela sentiu que talvez não estivesse à beira de perder tudo. Talvez estivesse à beira de encontrar algo novo, algo verdadeiro. Enquanto o mundo lá fora continuava perigoso, no interior daquele abrigo, ela encontrou um breve instante de paz que jamais imaginou viver. O amanhecer chegou tímido, filtrando por entre as folhas densas e iluminando o abrigo natural onde Helena e Elias haviam passado a noite. A jovem despertou lentamente, sentindo o corpo ainda pesado de cansaço, mas com a mente mais clara. A primeira coisa que percebeu foi a presença silenciosa de Elias, sentado à entrada, atento a qualquer movimento na mata.
A imagem dele ali, imóvel e vigilante, despertou em Helena um sentimento profundo de gratidão e algo mais, algo que a fazia respirar de maneira diferente. Quando ela se aproximou, Elias virou o rosto e sorriu de forma breve, mas calorosa. Disse que a noite fora tranquila e que, por ora, ninguém parecia estar por perto. Helena se sentou ao lado dele, abraçando os joelhos, enquanto observava o sol nascer lentamente atrás das árvores. A luz dourada iluminava o rosto de Elias de um jeito quase poético, revelando marcas de cansaço, mas também uma determinação inabalável. Era como se ele carregasse o peso do mundo, mas ainda encontrasse forças para protegê-la. Helena abriu o livro mais uma vez, sentindo que precisava compreender melhor o que estava em suas mãos. Conforme folheava novas páginas, percebeu que alguns trechos pareciam escritos às pressas, como se fossem tentativas de encobrir eventos maiores. Havia datas que não batiam, assinaturas feitas por alguém que claramente não era seu pai, além de registros de encontros secretos em localidades remotas. Cada detalhe reforçava a sensação de que os Alencar guardavam um segredo ainda maior do que ela imaginara. Elias observava Helena com atenção, percebendo a maneira como seu semblante mudava conforme lia. Ele então perguntou se ela se lembrava de algum comentário antigo de seu pai sobre disputas de terras, acordos mal resolvidos ou desavenças com outras famílias. Helena fechou o livro e respirou fundo antes de responder. Contou que, quando criança, ouvira conversas sobre conflitos com famílias vizinhas, mas seu pai sempre dizia que eram apenas mal-entendidos. Agora, tudo parecia parte de uma teia mais sombria. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas pesado. Helena segurou o livro com mais força, sentindo o peso emocional das descobertas. Elias então se aproximou e tocou sua mão com delicadeza, dizendo que ela não precisava carregar aquele fardo sozinha. A gentileza em sua voz fez os olhos dela arderem. Era difícil entender como alguém que sofrera tanto por culpa dos erros de sua família conseguia tratá-la com tanta compreensão. Havia uma nobreza em Elias que Helena jamais encontrara em ninguém. Helena perguntou, hesitante, se Elias ainda acreditava que a verdade poderia ajudá-lo a obter justiça. Ele respondeu com sinceridade, explicando que a justiça que buscava não era vingança, mas a chance de reescrever sua história sem medo. Helena sentiu um nó na garganta. Ela queria ajudá-lo, queria reparar o que não era sua culpa, mas também temia até onde aquela jornada os levaria. Quando seus olhares se encontraram, algo profundo passou entre os dois. Uma promessa silenciosa, ainda sem forma, mas cheia de significado. De repente, o som de um galho sendo pisado cortou o ar, fazendo ambos se levantarem rapidamente. Elias colocou o corpo à frente de Helena, protegendo-a instintivamente. Os dois ficaram em silêncio absoluto, aguardando que o intruso se revelasse. Helena sentiu o coração bater descompassado, temendo que fossem novamente perseguidos. A floresta parecia prender a respiração junto com eles. Depois de alguns segundos, uma figura emergiu por entre as árvores. Mas não era o homem armado da noite anterior. Era um senhor idoso, vestido de forma simples, carregando uma cesta de ervas. Ao ver o medo estampado no rosto dos dois, ergueu as mãos lentamente, indicando que não tinha más intenções. Elias ainda manteve a postura defensiva, mas deu um passo à frente para avaliar o desconhecido. O homem explicou que morava ali perto e que costumava passar pelo local ao amanhecer. Seus olhos curiosos passaram do rosto de Elias para o de Helena, parando no livro que ela mantinha junto ao peito. O idoso então perguntou, com voz baixa, se aquele livro pertencia à família Alencar. A pergunta fez o sangue de Helena gelar. Elias franziu o senho, preparando-se para intervir, mas o homem continuou falando. Disse que conhecia histórias antigas, rumores que circulavam pela região havia décadas.
Rumores sobre terras tomadas, promessas quebradas e segredos que jamais deveriam ter vindo à tona. A revelação fez Helena sentir o chão desaparecer sob seus pés, como aquele desconhecido sabia. Helena ainda tentava entender a situação quando o idoso pediu que o acompanhassem até sua casa. Disse que havia algo que eles precisavam ouvir, algo que poderia mudar tudo. Elias lançou um olhar para Helena, buscando sua decisão. Ela respirou fundo, sentindo uma mistura de medo e esperança crescer dentro de si. Se havia uma chance de finalmente compreender o que estava por trás de toda aquela sombra, talvez fosse o momento de aceitá-la, e com um leve aceno, ela concordou. O homem caminhava à frente com passos lentos, mas seguros, guiando Helena e Elias por uma trilha estreita que cortava a mata como um caminho escondido do mundo. A luz do amanhecer filtrava-se pelas árvores, criando reflexos dourados que pareciam contradizer o peso do momento. Helena caminhava em silêncio, sentindo o coração bater forte de ansiedade. Elias permanecia ao seu lado, atento a tudo, com o olhar sempre vigilante. Havia algo no ar que sugeria que a verdade finalmente estava prestes a emergir. A casa do idoso surgiu após alguns minutos de caminhada. Uma pequena construção de madeira, simples, mas bem cuidada, cercada por ervas e plantas locais. Ao entrar, Helena sentiu um leve aroma de chá misturado com terra úmida. A atmosfera era estranhamente acolhedora, como se aquele lugar guardasse histórias antigas em suas paredes. O homem pediu que se sentassem à mesa enquanto ele preparava algo quente. Elias permaneceu um pouco afastado, ainda desconfiado, mas sem hostilidade. Helena, porém, sentiu o coração dividido entre medo e curiosidade. Quando o idoso voltou com 3 xícaras de chá, sentou-se diante deles e observou Helena com um olhar profundo, como se tentasse enxergar além do que estava à vista. Ele então contou que conhecera seu avô, muitos anos antes, quando os Alencar ainda eram apenas uma família modesta, tentando expandir suas terras. Disse que o avô de Helena era um homem justo, mas que seu pai havia seguido um caminho diferente. Um caminho marcado por decisões que feriram muita gente. Suas palavras ecoaram na alma de Helena como um sino fúnebre. O idoso continuou, revelando que havia registros de acordos quebrados, documentos adulterados e terras tomadas à força. Contou que várias famílias perderam tudo durante aquele período e que algumas jamais se recuperaram. Ao ouvir isso, Helena sentiu uma dor profunda atravessar seu peito. Era como se sua identidade inteira estivesse sendo arrancada, peça por peça. O livro em suas mãos parecia pulsar, como se confirmasse cada palavra dita ali. A verdade era cruel demais para ser negada. Elias acompanhava a narrativa em silêncio, mas Helena podia sentir a tensão acumulada nele. Seus olhos estavam fixos no idoso, mas havia algo mais. Algo relacionado ao próprio passado de Elias. O homem então olhou para ele e disse que se lembrava de sua família, que conhecia o sofrimento que os Alencar haviam causado. Elias fechou os olhos por um breve instante, absorvendo o golpe. Helena sentiu vontade de segurar sua mão, de dizer que aquilo não definia quem ela era, mas não encontrou coragem para quebrar o silêncio. Quando o idoso percebeu o desespero nos olhos de Helena, suavizou o tom. Disse que, embora o passado dos Alencar fosse manchado, isso não significava que ela carregasse culpa. Afirmou que cada geração tinha o poder de escolher um novo caminho, de reconstruir aquilo que fora destruído. Suas palavras tocaram Helena profundamente. Sentiu que, pela primeira vez, alguém confirmava aquilo que ela temia e, ao mesmo tempo, lhe oferecia uma esperança real. Ela não precisava ser a continuação dos erros. Podia ser a mudança. O idoso, então, revelou algo ainda mais inesperado. O livro que Helena carregava não era apenas um registro de crimes passados, mas também um mapa oculto, indicando terras que jamais foram devolvidas às famílias originais. Entre essas famílias estava a de Elias. A revelação caiu sobre eles como um trovão.
Helena ficou imóvel, incapaz de processar a informação. Elias respirou fundo, como se uma parte de si estivesse sendo iluminada pela primeira vez. Era a prova que ele jamais conseguira encontrar, a peça que faltava para reconstruir sua história. Helena sentiu o mundo girar ao redor quando compreendeu o peso daquela descoberta. Não era apenas sobre segredos do passado. Era sobre reparação, justiça e, principalmente, sobre a ligação inesperada que começava a nascer entre ela e Elias. De repente, tudo fazia sentido. Suas jornadas individuais se entrelaçavam naquela verdade antiga, como se o destino os tivesse aproximado para reparar o que fora destruído décadas antes. O olhar de Elias encontrou o dela, carregado de algo novo, algo profundo, intenso e impossível de ignorar. Antes que pudessem continuar, o idoso avisou que precisavam ser discretos. Disse que, se o livro caísse nas mãos erradas, seria o fim para ambos. Havia pessoas que fariam de tudo para impedir que aquela verdade viesse à tona. Elias se levantou, mais firme que antes, pronto para proteger Helena e a revelação que poderiam mudar tantas vidas. Helena o observou com admiração crescente, sentindo o coração bater em um ritmo diferente. Era medo, mas também era esperança. E algo mais, algo que começava a florescer entre eles. Enquanto deixavam a casa do idoso, Helena sentiu que dava um passo decisivo rumo a um futuro incerto, mas necessário. A floresta já não parecia tão ameaçadora. Havia algo transformado dentro dela. Uma força que jamais imaginou possuir. Ao lado de Elias, ela sentia que poderia enfrentar qualquer sombra que tentasse detê-los. E pela primeira vez, entendeu que aquela jornada não era apenas sobre segredos do passado, era também sobre o nascimento de um amor improvável, construído em meio às verdades que finalmente começavam a ser desvendadas. A caminhada de volta pela trilha parecia diferente agora. O ar carregava um peso novo, mas também uma esperança que antes não existia. Helena apertava o livro contra o peito como se ele fosse ao mesmo tempo uma maldição e uma chave. Elias caminhava ao seu lado em silêncio, mas sua expressão mostrava que algo dentro dele havia mudado para sempre. Cada passo era carregado de significado. A revelação do idoso não apenas confirmara seu passado, transformara seu futuro, e a ligação entre os dois se tornava mais evidente a cada olhar trocado. Quando chegaram a um ponto mais alto da mata, Elias sugeriu uma pausa. A vista dali permitia enxergar parte das terras da região, extensões que antes Helena associava ao orgulho familiar. Agora, ao contemplá-las, sentiu o estômago revirar. Sabia que parte daquelas terras não pertenciam legitimamente aos Alencar. A injustiça estava escrita diante dela, tão clara quanto as palavras do livro. Helena sentou-se em uma pedra, sentindo a alma estremecer. O vento soprou forte, como se tentasse arrancar dela o peso da verdade. Elias aproximou-se lentamente, observando-a com atenção. Perguntou se ela estava bem, mas sua voz não era apenas de preocupação. Era de alguém que carregava junto dela o mesmo fardo. Helena tentou sorrir, mas o gesto saiu torto. Disse que não sabia como encarar o próprio pai depois de tudo o que descobrira. Elias suspirou e se sentou ao lado dela, explicando que a verdade sempre exige coragem e que ela já provava ter isso de sobra. O toque suave de sua mão na dela fez o coração de Helena acelerar. Por alguns instantes, ficaram em silêncio, apenas observando a paisagem. A proximidade entre eles quebrava a barreira criada pelo medo, revelando sentimentos que ambos tentavam evitar. Helena percebeu que, apesar do caos, sentia-se mais segura ao lado de Elias do que em qualquer outro lugar. O olhar dele era firme, mas havia gentileza. E ao cruzar seus olhos com os dela, um arrepio percorreu-lhe a espinha. Era como se o destino os estivesse empurrando um para o outro, mesmo que nenhum dos dois ousasse admitir.
Helena finalmente abriu o livro novamente e apontou para um trecho que falava de terras específicas, as mesmas em que Elias crescera. As palavras descritas ali eram duras, mas claras. Eram provas incontestáveis de que sua família havia tomado algo que não lhes pertencia. Elias respirou fundo ao ler o trecho, como se aquilo rasgasse uma ferida antiga que nunca cicatrizara. Mesmo assim, seu olhar não carregava ódio quando voltou para Helena. Carregava dor, sim, mas também compreensão, uma compreensão que a surpreendeu profundamente. Ela perguntou com voz baixa se ele poderia perdoar o passado, se poderia perdoar o nome que ela carregava. Elias não respondeu de imediato. Seus olhos ficaram presos nas páginas do livro, como se buscassem ali algo impossível de encontrar. Quando finalmente falou, sua voz era suave, mas firme. Disse que não poderia perdoar o que foi feito, mas poderia escolher enxergar quem Helena realmente era. E no fundo ele sabia que ela era diferente. Aquelas palavras foram como um alívio rasgando o peito da jovem. O sol já estava mais alto quando decidiram seguir caminho novamente. Elias disse que precisavam se preparar, pois, agora que sabiam a verdade, seria apenas questão de tempo até que alguém mais descobrisse que o livro estava com eles. Helena concordou, mas seu coração parecia dividido entre medo e determinação. De repente, a mata fez um som estranho, um farfalhar que não pertencia ao vento. Elias levantou a cabeça imediatamente, tenso. Helena sentiu a espinha gelar. A sensação de perigo retornara com força. Quando os passos se aproximaram, Elias posicionou-se à frente de Helena, protegendo-a como sempre fazia. Uma figura surgiu entre as árvores. Um homem alto, vestindo roupas escuras, completamente desconhecido para ambos. Seus olhos não carregavam dúvidas. Ele estava ali por causa do livro. Helena recuou instintivamente, segurando o objeto com força. O homem deu alguns passos lentos, como um predador prestes a atacar Elias, fechou os punhos, pronto para defender o que fosse necessário. A tensão cresceu como uma tempestade prestes a desabar. Helena percebeu que aquele momento era decisivo. Não era apenas sobre verdades reveladas, era sobre sobrevivência. O homem exigiu o livro com uma voz baixa e ameaçadora. Helena sentiu o coração disparar, mas Elias deu um passo à frente, recusando-se a entregar qualquer coisa. O desconhecido sorriu de um jeito perturbador, como se tivesse certeza de que venceria. O ar parecia ficar mais pesado. Era o início de algo que mudaria tudo novamente. Helena sentia que seu destino estava sendo desenhado naquele instante, linha por linha, decisão por decisão. E ao olhar para Elias, percebeu que ele também sabia que não havia mais retorno. A luta pela verdade, pela justiça e até pelo que começava a nascer entre eles estava apenas começando. O passado havia sido revelado. Agora, o futuro exigiria coragem. A mesma coragem que os unira desde o momento em que suas vidas colidiram pela primeira vez. O silêncio após a ameaça do desconhecido parecia cortar o ar como uma lâmina invisível. Helena sentiu as pernas tremerem, mas manteve o livro firme contra o peito. Elias deu mais um passo à frente, posicionando-se entre ela e o homem, como um escudo humano, impulsionado por coragem e instinto. O intruso observava os dois com um olhar frio, calculista, como se estudasse o momento perfeito para atacar. A floresta ao redor parecia ouvir, esperando o desfecho daquele confronto que poderia mudar a vida de ambos. O homem avançou lentamente, deixando claro que não recuaria sem levar o que queria. Ele afirmou que os Alencar guardavam segredos demais e que aquele livro não deveria ter sido encontrado. Helena sentiu o estômago revirar ao ouvir o sobrenome. Era como se suas raízes estivessem sendo arrancadas diante dela. Elias cerrou os punhos, cada músculo de seu corpo revelando determinação. Ele sabia que aquele homem não era apenas um mensageiro, era parte de algo maior, de uma rede sombria que há décadas tentava apagar rastros.
O desconhecido fez menção de sacar algo da cintura, mas Elias foi mais rápido, avançou com firmeza, pegando o homem de surpresa. Os dois travaram um embate físico que fez folhas e galhos voarem ao redor. Helena recuou rapidamente, o coração em desespero, enquanto observava a luta. Elias mostrou habilidade e força, mas o intruso também lutava com ferocidade. Era evidente que ele havia sido treinado para aquilo. O choque dos corpos ecoava pela mata, e cada golpe parecia trazer consigo o peso de décadas de injustiça. Helena procurou algo ao redor que pudesse usar para ajudar. Seu olhar caiu sobre um galho grosso caído ao chão. Sem pensar duas vezes, ela o pegou, mesmo com as mãos tremendo. O medo quase a paralisava, mas a necessidade de proteger Elias e a si mesma falava mais alto. O homem conseguiu derrubar Elias por um instante, pressionando-o contra o solo. Helena sentiu o coração parar. Era agora ou nunca. Com toda a força que tinha, avançou e atingiu o agressor no ombro. O impacto fez o intruso cambalear e soltar Elias por um segundo. Foi o tempo necessário para que Elias se levantasse com um impulso rápido, alcançando o homem antes que ele recuperasse o equilíbrio. Um movimento preciso o fez cair ao chão, atordoado. Elias então segurou Helena pelo braço, conduzindo-a para longe. Não havia tempo para amarras, explicações ou garantias. Precisavam fugir antes que o agressor se recuperasse ou chamasse ajuda. A adrenalina pulsava como fogo nas veias dos dois. Corriam pela mata, os sons da luta ainda ecoando em suas mentes. Helena tentava respirar, mas o ar parecia pouco. Elias mantinha sua mão firme, garantindo que ela não tropeçasse. Quando finalmente pararam, escondidos atrás de algumas rochas, Helena deixou o corpo escorregar até o chão, tentando retomar o fôlego. Elias se ajoelhou ao seu lado, verificando se ela havia se ferido. O olhar dele, antes tenso e cheio de raiva, agora revelava um desespero contido. A ideia de perdê-la o abalava mais do que imaginava. Helena admitiu, com a voz trêmula, que nunca havia sentido tanto medo na vida. Elias tocou sua mão, agradecendo por ela tê-lo ajudado. Disse que, sem sua coragem, ele talvez não tivesse conseguido se levantar. O elogio fez Helena sentir um calor inesperado no peito, como se, em meio ao caos, algo bonito estivesse florescendo. Os olhares se encontraram por alguns segundos, longos o suficiente para que ambos percebessem o que estava se formando entre eles. Algo profundo, intenso e inegável, mas não havia tempo para emoções descontroladas. Elias explicou que o ataque significava apenas uma coisa. Alguém da família dela havia percebido que o livro desaparecera. O agressor não era um mero enviado qualquer. Ele fora mandado para garantir que o segredo nunca viesse à tona. O pensamento fez Helena estremecer. Não era apenas seu pai quem poderiam temer. Havia outras mãos influentes, dispostas a tudo para proteger os interesses dos Alencar. A sensação de estar sendo caçada tornou-se mais real do que nunca. Helena segurou o livro com firmeza, sentindo o peso simbólico e literal naquela relíquia. Pela primeira vez, ela percebeu que não era apenas uma testemunha da verdade. Era a portadora dela. Elias se aproximou e afirmou que precisariam deixar a região o mais rápido possível. Disse que conhecia um caminho seguro, usado por viajantes antigos, que os levaria para longe das terras dos Alencar. Era a única chance de evitarem novos ataques e encontrarem alguém que pudesse ajudá-los a revelar tudo com segurança. Antes de partirem novamente, Elias segurou o rosto de Helena com delicadeza, como se quisesse garantir que ela realmente o ouvia. Disse que ela tinha sido mais forte do que imaginava e que ele jamais a deixaria enfrentar aquilo sozinha. Helena sentiu as lágrimas se acumularem, mas não permitiu que caíssem. Sabia que aquele era apenas o começo de uma batalha longa. Mas ao lado dele, algo dentro dela dizia que poderiam vencer, não apenas o perigo, mas o peso da verdade que agora carregavam juntos.
O passo seguinte foi dado em silêncio, mas carregado de uma decisão que mudaria tudo. Helena e Elias seguiram pela trilha estreita que contornava a montanha, guiados apenas pela luz tênue que atravessava as copas das árvores. O sol já começava a descer, tingindo o céu de tons dourados e vermelhos, como se a própria natureza anunciasse que o dia chegava ao fim. E com ele, a vida antiga de Helena também. Cada passo era uma despedida do passado e um salto incerto rumo ao desconhecido. O terreno se tornava mais íngreme, mas a determinação de Elias era firme. Ele caminhava um pouco à frente, sempre certificando-se de olhar para trás e garantir que Helena o acompanhava. A jovem segurava o livro com tanta força que seus dedos chegavam a doer. Era impossível não pensar na primeira vez que o abrira, na fazenda, sem imaginar que tudo se desenrolaria daquela maneira. Agora cada página parecia queimá-la, mas também guiá-la. Era sua arma, sua maldição e sua libertação. Quando chegaram a um platô natural, Elias fez sinal para que parassem. A vista dali era ampla, revelando colinas distantes e trilhas que Helena nunca vira antes. O vento soprava forte, trazendo um frio leve que arrepiou sua pele. Elias explicou que aquele caminho levaria a um antigo vilarejo abandonado, onde poderiam se abrigar por algumas horas antes de seguir viagem. Seria o ponto mais seguro até que pudessem encontrar alguém disposto a ajudá-los a revelar a verdade sem serem silenciados. Helena respirou fundo, observando o horizonte. Uma sensação de vazio e plenitude se misturava dentro dela. Pensou em seu pai, em como o enfrentaria quando chegasse a hora. Pensou também em Elias, em como a presença dele estava se tornando parte de sua coragem. O mundo parecia prestes a desabar, mas havia algo firme ao seu lado. O silêncio entre eles não doía, acolhia. Era um silêncio que dizia mais do que palavras seriam capazes de expressar naquele momento. De repente, Elias chamou seu nome com suavidade. Quando ela se virou, encontrou um olhar que nunca havia visto antes. Um olhar que misturava temor, admiração e algo profundo que ele tentava esconder. Elias se aproximou lentamente e segurou a mão dela. Disse que, independentemente do que acontecesse dali em diante, ela precisava lembrar que não estava sozinha. Helena sentiu o coração estremecer ao ouvir aquilo. Era como se o destino, pela primeira vez, tivesse permitido um instante de luz em meio à escuridão. O momento entre eles durou poucos segundos, mas foi suficiente para que Helena percebesse o quanto ele significava. Elias, então, soltou sua mão com relutância, recuando apenas o suficiente para recuperar o foco. Explicou que precisavam continuar antes que a noite caísse por completo. A jovem assentiu, mas algo dentro dela havia mudado. Não era apenas a busca pela verdade que a movia. Era também a presença dele, firme e silenciosa, que despertava sentimentos que ela tentava inutilmente controlar. Quando retomaram a caminhada, Helena ouviu um barulho distante, quase imperceptível. Elias imediatamente levantou a mão, pedindo silêncio. Ambos pararam, atentos aos sons da mata. O farfalhar se intensificou por alguns instantes, e depois cessou completamente. Aquilo indicava que não estavam tão longe da ameaça que haviam deixado para trás. O corpo de Helena enrijeceu, mas Elias aproximou-se e tocou seu braço, garantindo que continuariam em frente com cuidado. Não podiam permitir que o medo os imobilizasse. A trilha conduziu-os até uma clareira iluminada pelo sol poente. O lugar tinha uma beleza estranha, quase melancólica, com árvores antigas que pareciam carregar décadas de histórias silenciosas. Elias parou por um momento, observando ao redor, avaliando se seria seguro continuar. Helena deixou o olhar vagar pela clareira e, por um instante, sentiu que aquele era o primeiro lugar em dias onde podia respirar sem sentir o peso do mundo sobre os ombros. Mas essa sensação durou pouco.
O som de um galho quebrando ecoou mais uma vez, desta vez mais perto. Helena sentiu o coração congelar. Elias puxou-a para trás de uma árvore larga, protegendo-a instintivamente. Ele olhou ao redor, procurando a origem do barulho, mas a floresta permanecia imóvel, como se prendesse o fôlego junto com eles. O silêncio posterior era tão profundo que parecia gritar. Helena percebeu que o perigo continuava à espreita e que a batalha pela verdade estava apenas começando. Enquanto aguardavam ali, escondidos, Helena apertou o livro contra o peito e tomou uma decisão silenciosa. Não importava o preço, não importava quantas sombras surgissem no caminho. Ela revelaria a verdade, não apenas por Elias, mas por si mesma. A jovem sentia, no fundo da alma, que aquele capítulo de sua vida não terminaria ali. Era apenas o início de uma jornada maior, que exigiria coragem, lealdade e um amor que começava a surgir em meio ao caos, tão forte quanto inesperado.